Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. Imagine comprar um bem por um preço mais baixo do que ele realmente vale. Milhares de apartamentos, casas, prédios comerciais e terrenos vão a leilão todos os anos no Brasil e muita gente anda interessada em investir em um imóvel assim a preço bem camarada. São pessoas físicas e jurídicas que vão atrás dessas opções, seja para ter um teto para morar, um carro para dirigir e outras tantas coisas que são possíveis de serem leiloadas. Mas também tem gente que olha para isso como um investimento e tanto. Eu sou a Ana Leone e estou aqui com a Nayara Bertão. Oi, gente. E hoje a gente vai ter um papo com o Vicente de Paula, presidente e leiloeiro oficial da VIP Leilões, para explicar como funciona esse mercado, as vantagens, as desvantagens e como fazer dele um aliado. Bem-vindo. Obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês, falar sobre esse tema com as meninas. É um orgulho. Estamos aí. O que pudermos tratar, vou estar disponível a tentar tirar essas dúvidas, né? Desmistificar um pouco esse mercado. E tem dúvida, viu? Mas antes vamos começar Nossa, apresentando, muito. né? Nosso convidado. Inclusive, aqui. já fica aqui, né, a dica para quem estiver assistindo a gente, tiver alguma pergunta, algum comentário, faça. Né? Vamos aproveitar esse tempo aqui para tirar as dúvidas, porque realmente é um setor que está bombando, né, hoje. Mas deixa eu te apresentar, Vicente, direito, né? Você é bacharel em direito, leiloeiro oficial e empreendedor em série. Aliás, você começou aos 16 anos, né? Mas com 25, é isso mesmo? Você Isso. abriu o seu, de fato, né? A VIP Leilões começa o escritório aos 25 Como anos. assim? Já começa a contar essa história. Como Que que você história é descobriu essa? essa história de leilão e virou, né? Se tornou um leiloeiro? Olha, como as coisas grandes que acontecem na vida da gente, meio que sem planejamento, né? Então, à época, eu estava descobrindo os leilões há muitos anos, aí 1997 mais ou menos, e um leiloeiro estava por se aposentar. Eu tinha um certo contato com ele, ele me convidou, falou: você não quer fazer isso, você leva jeito para isso. E eu, de bobo, acreditei que levava jeito para isso. Lá em São Luís do Maranhão. Ainda em São Luís do Maranhão, eu acreditei que levava jeito para isso. E lá se vão 27 anos, né? E que nos possibilitou crescer bastante, trazendo muita gente, muitas ideias, inovando nesse mercado. Então, acho que a gente tem alguma coisa para contribuir aí com o tema. Com Muito certeza. bem. Eu tô curiosíssima. Não, eu e quero acho que assim, saber só tudo. para dar o aquecimento, né? É possível leiloar e comprar em leilão de tudo, assim? Tudo. O que se leiloa? O que mais, né? Absolutamente tudo, né? Tudo aquilo que se tem valor. E aí você pode atribuir isso a bens específicos e conhecidos, como imóveis, veículos, equipamentos, joias, como também direitos, né? Preferências. Então, tudo aquilo que tem valor, Nayara, tudo aquilo que pode se atribuir um valor e que principalmente mais do que uma pessoa pode ter interesse, é passível de leilão. Você pode ter uma referência de imaginar que todas as grandes obras de arte do mundo são vendidas em leilão. Por quê? Porque não tem um preço tabelado, né? Não tem um preço específico. É o momento que vai regular, é o pregão que vai regular. Então, isso é conhecido mundialmente, Sotheby's, Christie's, as grandes casas que pegam tudo aquilo que é muito raro, que é muito único e levam a público, né, um público específico e conhecedor. E aí, do outro lado, você tem o leilão industrial, o leilão no dia a dia, o leilão importante para a economia, o leilão que faz a roda girar, o leilão que faz a taxa de juros ser aceitável num país. Então, é muito legal trazer esse tipo de tema, trazer essa abordagem, para que as pessoas entendam que leilão é, acima de tudo, um grande instrumento da economia brasileira. Conta pra gente então um pouco disso, quando você fala que é um instrumento. O que você quer dizer? Deixa eu ver se eu consigo, assim, Ana, deixar bem resumido, né? Bem didático, né? Todas as vezes que você consegue um financiamento, todas as vezes que você busca um financiamento para um imóvel, um veículo, né? Vamos falar de veículo e de imóveis, que é o que está mais no conhecimento, assim, no dia a dia das pessoas. Você tem uma taxa de juros aplicada àquilo pelo mercado. Essa taxa tem várias referências, não cabe entrar aqui, mas uma delas é a capacidade de recuperar o crédito inadimplido. Isso compõe uma taxa de juros. Então, por exemplo, você tem um percentual
Vou dar um exemplo aqui, em torno de 2% de todos os financiamentos concedidos, eles tendem a ser inadimplidos, tá? Mundialmente ele vai de 0,9 a 3, e ele varia de acordo com alguns momentos da sociedade, do momento econômico que aquele país vive, mas a grande questão é o seguinte, esses 2 ou 3%, eles precisam ser recuperados, tá? Mas por que as pessoas não pagam? É outra pergunta que eu sempre gosto de pôr aqui. Por vários motivos. Primeiro, porque pode simplesmente não saberem fazer contas, isso acontece. Imagina, na população, você que educa financeiramente, quantas pessoas não conseguem fazer conta. Outras, porque não estão nem aí, são aqueles que são devedores contumazes. Eu não vou aqui trazer percentuais. Vive a vida louca. Vive a vida louca. Outros que aconteceram coisas na vida, uma doença, um emprego, também todos somos passíveis disso. Enfim, esses financiamentos, quando eles não conseguem ser concluídos, eles precisam ser recuperados. E essa taxa de recuperação, ela está diretamente ligada ao crédito concedido. Então, assim, o leilão é uma ferramenta fundamental para a recuperação do crédito e, consequentemente, para a concessão e a manutenção de taxas minimamente aceitáveis. Deu para explicar mais ou menos? Sim, assim? É sim, isso aí. não, faz todo sentido, porque é isso, né? A média da taxa de juros que os bancos, por exemplo, cobram tem a ver com o quanto ele também leva de calote, Olha, né? tem- Quanto ele E o avalia de risco, risco. isso. que pra, né? aquela... Tem um dado que é um pouco assustador, mas ele é um dado que é público e ele estava recentemente balizando um estudo que, inclusive, motivou o novo marco legal das garantias, que é uma legislação nova, que depois vale tratar muito sobre isso, que visa evoluir bastante essa Acho que relação. a gente até explorou isso quando a gente entrevistou o Bruno Gama, falando muito do interessante, mercado é um momento imobiliário. novo. E esse estudo que veio a reboque dessa nova legislação, ele diz que no mundo, historicamente, se recupera 14 centavos, 84 centavos de dólar para cada dólar inadimplido. E no Brasil isso não chega a 13 centavos de dólar. Então você imagina que sei lá, 70% menos. Então você realmente tem uma defasagem onde o leilão, a eficiência, a capacidade de recuperar esse crédito são decisivos para a concessão de crédito para todo mundo. Você comprar um apartamento, precisa lançar um imóvel. Então é isso, essa relação é muito direta. Legal. E como que funciona um leilão, assim, na prática, né? Como que funciona Porque a um gente leilão? tem aquela coisa na cabeça que é uma sala cheia de gente, e aí você Tem tá assim ali também. conversando com a pessoa, aí você vai gesticular, Mas levanta ainda a tem mão, e aí leilão você fala... presencial, assim, também? Tem. Ou a grande Hoje grande eles maioria é são... online? É legal essa pergunta, porque ela traz assim, no imaginário das pessoas é aquele leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, não tem Isso. mais e tal. Eu fiz Aí você muito levanta a mão sem querer, só para pedir uma vai coçar o água. cabelo, aí vai coçar você- o cabelo, opa, lance ali. Existem leilões assim até hoje, mas os leilões em série, esses que buscam realmente dar um resultado para a sociedade, que precisam ter eficiência e tal, todos eles não distaram, não se afastaram do que aconteceu com a sociedade, que é digitalizar tudo. Então, hoje, os leilões acontecem, na sua grande maioria, de maneira digital, ou seja, as pessoas participam muito facilmente, você consegue se cadastrar como você faz qualquer compra em plataforma, né? E o acesso é muito fácil. O que traz de diferença, né? É que cada leilão tem uma regra específica. Cada tipo de leilão tem uma regra específica. Então, as pessoas que buscam fazer isso é muito acessível, é muito fácil, porém tem que ter o conhecimento, ou pelo menos a atenção do que está comprando e que condição é essa. Por exemplo, você vai participar de um leilão de imóvel, você tem algumas regras. Você vai participar de um leilão de imóvel judicial ou extrajudicial, são outras regras. Qual é a origem do leilão judicial? É uma execução fiscal? É uma disputa civil comum? É uma dívida de condomínio? Eita, É uma essa me falência? interessa, hein? É uma falência? Então, assim, são essas variáveis, que acho que daria 2 podcasts só para tratar disso, que fazem essa importância, quer dizer, fazem essa miscigenação, se eu posso falar assim, do leilão. É muito fácil participar, mas precisa ter essas atenções aí. Aliás, se vocês me permitem, eu destacaria uma, Vamos que é lá. a primeira de todas, comprar em um leilão, porque tem muito site falso querendo se passar por leilão. Isso eu sempre que eu posso ter uma oportunidade, ainda mais com o público de vocês, com a audiência, dizer o seguinte: o brasileiro descobre leilão durante a pandemia, né? Descobre o leilão na pandemia como forma de comprar e vender todos os bens,
comprar um carro mais barato para trabalhar, para colocar no aplicativo, vender um carro rápido para quitar um apartamento ou vender um apartamento, enfim. E aí ele vai para o mundo digital e acha que está fazendo um negócio com um site de leilão e, na verdade, está num site falso. Então, sempre ter essa atenção. Daí para frente, 100% seguro, se você tiver no site. Você falou duas coisas, então, vamos ver se dá para a gente categorizar. Você falou que o leilão ele pode ter duas motivações principais. Uma, a recuperação do crédito, que é Sim, o que eu acho que a gente vai explorar bastante aqui. A outra, quando você não tem um preço ou a coisa é muito rara e aí o leilão sim. acaba precificando Ou uma isso. terceira quando você Você quer, quer vender né, seu bem vender rápido. alguma coisa. Então, é isso que eu queria saber se existem outras. Então, Sim. outra é, eu quero vender, sei lá, um Ana, quadro. uma coisa que o brasileiro não sabe, e aqui eu sempre costumo dizer isso, o Brasil ainda não descobriu o leilão ainda não começou no Brasil, Uhum. mas uma das coisas importantes é que você pode vender o que você quiser, tá? Você pode vender o que você quiser. Então, você, pessoa física, está precisando receber uma oferta para vender um bem, e hoje existem plataformas que vendem todos os tipos de bem no Brasil. Então, são vários os tipos, né? Várias oportunidades para se vender e comprar em leilão. E qual que é a vantagem? Então, por exemplo, eu tenho um bem que eu poderia pôr à venda de uma outra forma, mas o que que me faz, assim, como vendedora, o que me faz escolher, o que que me faz escolher o leilão e não um meio tradicional de vender aquele Legal. bem? Vou dar esse exemplo utilizando um tipo de bem carro, por exemplo. O que te Aham, faria vender um carro em leilão e não numa loja, aham, por exemplo? O tipo da venda que você quer. Você quer vender rápido, você quer uma oferta, você não quer esperar, você quer ter a melhor oferta naquele momento. Você não quer, por exemplo, ter, sei lá, chateação de ter que ficar a pessoa indo na sua casa, ao invés de você pôr numa plataforma, numa dessas aí de classificados digital. Mas quanto você quer pelo carro? Me faz um desconto, deixa eu ir na tua casa, eu posso domingo à noite. Essas coisas não tem um leilão, porque existe a figura do leiloeiro oficial que faz essa intermediação. Então, sei. você contrata um leiloeiro, ele passa a agir como teu mandatário naquilo. Você Prestando fala, um olha, eu quero serviço para X, você. com todo um arcabouço jurídico regulando aquilo. Então, dá segurança para quem compra e para quem vende. Uhum. Você tem o Estado brasileiro, né, com regras para o leiloeiro agir com você. Isso é muito legal falar também. A legislação brasileira de leilões, ela é, acho que, uma das mais antigas. Ela é de 1932. Ela tem 92 anos, não é isso? 92 anos. Então, é muito legal, porque ela foi atualizada, Uhum. mas ela é do governo Vargas, eu acho. Nossa. E eu queria afunilar aqui um pouco o nosso papo e focar especificamente em imóveis. É isso. Legal. Que tem muita gente com Tá interesse, quente né? o tema, Tá né? quente. É o Eu sonho da tenho os casa meus interesses, a própria, gente né? sabe que tem Enfim. pessoa da produção aqui que também já está querendo saber. Recebemos aqui alguns pedidos. Mas assim, acho que é legal entender que tipos de imóveis é possível comprar num leilão. Porque eu, por exemplo, tenho ainda uma imagem que é assim, é imóvel em local muito... em local não privilegiado ou em estado Depredado. ruim. Tá detonado. Desmistifica pra gente esse segmento, assim. A primeira coisa, eu acho que a gente já até falou, acho que o primeiro mito que tem que ser desfeito é que o leilão é uma coisa ruim. Ao Sim. contrário, dando exemplo, se você tem um condomínio onde as pessoas não pagam condomínio, é justo para todo mundo que está lá ter o seu condomínio finalizado, porque alguns não querem pagar. Então, o leilão vem para sanar isso e expropriar aquele bem. Então, o leilão é uma ferramenta da sociedade muito importante. O que mais que eu posso te falar que é assim, fundamental para se tirar esse mito de que é para profissionais ou para poucos, né? E desde a pandemia a gente viu crescer exponencialmente a quantidade de pessoas, eu vejo com muito bons olhos, de influencers ensinando a comprar em leilão. Tem uns que são um pouco exagerados, fique milionário no final de semana. Isso é meio... mas isso eu acho que filtra, né? Exatamente. Acho que a internet vai filtrando, as próprias pessoas vão filtrando. Mas tem muita gente dividindo esse conhecimento, né, compartilhando esse conhecimento, que faz muito bem para desmistificar essa segunda coisa que é só para profissionais. Hoje, qualquer pessoa... Aqui, se a gente tivesse um tempo, eu ia fazer vocês logarem, entrar no site e dar um lance. Assim, questão de 5 minutos. Mas então, vamos fazer todo mundo assim? Não. Aí vem outra coisa importante. Você precisa conhecer. Você vê que rapidamente aqui eu falei que tem vários tipos de leilão com várias regras. Então, acho que isso é outra coisa importante. O que mais que eu posso dizer? Bom, essa questão de depredar o imóvel. Aí eu respondo a tua primeira parte da pergunta. Que tipo de imóvel tem em leilão? Todos os tipos. De fazenda de centenas de milhões de reais
usinas inteiras, apartamentos em áreas populares, a casas de áreas populares, a prédios, lajes inteiras na Faria Lima, e eu já vendi um pouquinho de cada uma delas. Assim, então, todos os tipos. Esse mito de que leilão você vai encontrar casas depredadas é uma coisa insana, não tem nem sentido. Se você parar para pensar, imagina, um imóvel, quando ele vai ser leiloado judicialmente, alguém vai lá avaliar, vai um oficial de justiça, ele fotografa tudo e tal. E o juiz valida aquela avaliação. A pessoa, quando entrega o imóvel, aquele imóvel não é dela, foi vendido num leilão judicial para pagar uma dívida. Ela não pode depredar aquilo. Além de responder criminalmente, ela pode ser cobrada por aquilo judicialmente. Não faz sentido. E, além de tudo, ainda que não fosse isso judicialmente, Nayara, tem uma questão muito óbvia. As pessoas não estão saindo dali, salvo algumas exceções, porque são más, porque são bandidos, perderam, o negócio deu errado. Quanto melhor vender, mais vai recuperar para bater do débito delas, da dívida. Então, assim, eu sou capaz de falar que, sei lá, não vou dizer nenhuma vez, mas pouquíssimas vezes eu vi um imóvel ser depredado e ser entregue, sabe? E ainda assim, o comprador, olha, isso não estava assim, ele pode trazer isso à tona para o juiz ou para o próprio banco, a instituição financeira. Então, se eu puder te dizer assim, resumidamente, tirando esses mitos aí, as pessoas vão entender o quão seguro é, muito mais seguro do que as pessoas imaginam, sabe? Tem toda uma legislação por trás, o leiloeiro tem responsabilidades, ele tem que olhar, ele tem que acompanhar. E, para terminar assim, tem fé pública no ato, né? O leiloeiro tem fé pública ao assinar aquele auto de arrematação ou aquela carta. Então, deu para dar uma resumida. Sim, mas eu relacionado a isso, até para saber se é verdade ou não. Muita gente acha que é possível comprar em algum imóvel em leilão com alguém já ainda morando dentro. Como que funciona essa questão do despejo? Deixa eu só Sim. complementar e ver se é o entendimento também, até porque eu acho que é uma dúvida de muita gente, essa questão do imóvel tá Ocupado. não só ocupado, mas ele não está em boas condições, porque como você também está dizendo que boa parte desses imóveis, eles também são uma recuperação de dívida, a gente sabe que muitas vezes esse processo pode demorar, a pessoa que já está numa situação financeira difícil, ela não tem como, às vezes, fazer a manutenção básica. Eu tenho um exemplo muito Sim, próximo claro. disso. Então, às vezes, nem é má fé, né, de você ir lá e quebrar tudo, mas é a falta de condição, Incapacidade. a incapacidade financeira da pessoa de manter aquele bem. E aí vem, acho que, né, a pessoa ainda mora lá. Como é que isso se dá? E aí é que vem a mágica da oportunidade. Pelo seguinte, primeiro por falar nisso, qualquer coisa que tiver a depreciar o imóvel vai ser considerado na avaliação e no deságio que você vai pagar. Então, vou te dar um exemplo. Se você tiver que comprar um apartamento, que o valor dele de mercado é R$1 milhão, e você vai num leilão e arremata esse apartamento por 500 mil, mas, no entanto, você tem que trocar o piso da sala e a fiação, você compraria ou não, sabendo que tem toda a segurança que está comprando de um banco? A grande maioria compraria, porque mesmo colocando aquele valor que precisaria, ainda está muito distante do valor de mercado e você tem muito espaço aí para trabalhar. Os imóveis de financiamento, Nayara, a grande maioria são vendidos com a pessoa ainda ocupando o imóvel. E aí por um motivo que é exatamente o oposto desse. Os bancos, primeiro, não desocupam, eles não precisam desocupar a legislação. Quando ele consolida o imóvel em nome dele, a pessoa continua dentro do imóvel e existe uma lei específica que diz que para o novo arrematante, o juiz concederá a emissão na posse em até 60 dias. Então não há discussão, não há possibilidade da pessoa sair. O que a grande maioria das pessoas fazem? Procuram esse cidadão, essa cidadã que está lá dentro e falam, olha, eu comprei um imóvel, ou mando um advogado procurar, eu não quero entrar com a emissão na posse, porque eu vou ter que pedir, vão te despejar, vai chegar um caminhão aqui com o oficial de justiça. Você quer um prazo para sair? Você tem dificuldade financeira? E as pessoas saem, na sua grande maioria. Ninguém vai querer, assim, ser recebido na porta por um oficial de justiça com polícia e tal, porque isso não é discricionário para o juiz. A legislação que faz... que cumpre todo o processo, que é a 9.514, a alienação fiduciária no Brasil. Todas as vezes que você compra um imóvel financiado, essa lei que regula essa relação, ela estipula prazos para o juiz conceder a emissão na posse. Então, também não conheço nenhum caso de alguém que ficou no imóvel, sabe? Às vezes com mais beligerante, demora um pouco mais, mas não tem isso. Então, é muito seguro. O que eu posso dizer para vocês é que é muito seguro. Você falou uma coisa que também é importante, a gente citou, né? Poxa, eu quero lá vender meu carro, ao invés de eu anunciar num site de classificados, eu vou acesso via leilão.
Mas quando a gente está falando de imóveis, a maior parte dos vendedores, a gente está falando de instituições financeiras. Sim, a grande maioria. Né? Que elas recuperam essa dívida e colocam à venda nos leilões. Essa mesma lei que eu falei, Ana, ela regula a relação em caso de inadimplência por parte do credor, aliás, do devedor. Ela regula todo esse processo, né? Então, ela dá todos os passos a serem seguidos, a instituição financeira tem que seguir aqueles passos. Então, por exemplo, 30 dias depois da inadimplência, ela tem que tomar uma ação de cobrança. Depois de um prazo específico dessa ação de cobrança, ela tem que te notificar. Depois de não cumprir uma série de, sem entrar em detalhes aqui, uma série de passos, né, de etapas processuais extrajudiciais, nada disso é no judiciário, é toda a relação do banco. O banco vai lá e consolida a propriedade. Ele passa o imóvel, que tomou o meu imóvel. Não, o conceito não é esse, porque o dinheiro para aquisição do imóvel só passa a ser seu quando você acaba de pagar. Sim. Né? Sim. Então, esse é o acordo, inclusive, viu, gente? Que vocês fazem quando fazem o financiamento no banco, só para ficar claro. E o que é muito saudável, sabe? Se a economia girar rápido, como eu falei, tem um percentual mas a grande maioria paga e aumenta seu patrimônio. Enfim, o que eu estou dizendo é isso, passa por um processo específico. Então, esse volume de imóveis, como você perguntou, ele está diretamente ligado à atividade de financiamento, consequentemente, à economia girando, a novos lançamentos. Então, outro engano é de achar que para a atividade leilão é bom quando a economia está ruim. Não, ao contrário. Ao contrário, quanto mais a economia está girando, quanto mais financiamento, mais lançamentos tem, mais pessoas compram suas casas, melhor para todos. Então, essa é a realidade da economia. O leilão contribui com essa atividade econômica. Eu fico pensando nessa questão dos preços, né? Como que você sabe se tá barato, legal se tá isso. caro, se ele deu o preço, né? E sem falar do coração de quem tá comprando, fica assim, vou comprar, será que eu tô vou fazendo um bom negócio? Não, e até você citou, né? Vai lá um perito, ele avalia o bem em 1 milhão. E aí ele vai... Quanto você vai pagar? Quanto você vai pagar? Né? Qual é o risco que você quer? Rigor, até 1 milhão é um bom negócio. É um bom negócio. Mas o que faz a pessoa conseguir comprar de fato lá com aquele preço camarada? E se você tiver estatística assim de quanto a mais, a menos, enfim, as pessoas conseguem comprar? Tenho sim. Vou te dar uma estatística geral, porque teria que segmentar, seria complexo, né? Mas assim, primeira coisa é que, em média, os imóveis saem a 60%, 65% do valor de mercado. De avaliação. Valor de mercado. Não, valor de mercado. De mercado. De mercado. Não A é avaliação já é menor. Eu sempre considero a avaliação muito relativa, depende do comportamento, de método utilizado. Mas eu estou falando do valor de mercado, né? Aí como que você sabe o valor de mercado se você está fazendo um bom negócio? Hoje existem inúmeras formas de você pegar um endereço, colocar no Google, em algumas ferramentas de busca, e te trazem todos os imóveis naquela região pelo preço que está e tal. Então, você vai, caramba, no mesmo prédio que tem esse que tem na leilão por 1 milhão, tem 4, 5 que é 2,5, 3. Opa, oportunidade. Até quanto eu posso ir aqui? Aí vem a parte do conhecimento. Quanto pode demorar? Que tipo de processo é esse? É judicial? É extrajudicial? Se for de banco, cara, é redondíssimo. Não tem nem demora. O imóvel imediatamente é transferido para você e você ainda pode parcelar. Ainda tem isso também. Dá para se arrepender? Tem a lei dos 7 dias. Não dá. Boa pergunta. Tipo, alguém comprou, aí o companheiro ou a companheira chega lá e fala, meu Deus, o que você fez? Devolve isso agora. Esse negócio. Ótima pergunta. O leilão precede o conhecimento, por isso que eu estou falando, não tem aquela frase comum, na dúvida não ultrapasse, então na dúvida não oferte. Eu digo isso para todo mundo. Amanhã tem outro leilão, hoje tem outro, todo dia tem dezenas de leilões no Brasil. E por que não é possível se arrepender, né? Porque é um tipo de venda onde ela acontece com todo esse arcabouço legal e você necessariamente ou quase sempre você evitou que outros comprassem. Lembra que você foi lá, disputou, o cara baixou o investimento, se desfez de bens, mobilizou o capital para dizer, cara, eu vou comprar. E aí vai a Nayara lá e fala, será que eu queria não quero isso? mais Não brincar. quero mais. Olha o que acontece, né? Não seria leilão. Não seria leilão. Então, o leilão tem essa característica, uma característica jurídica, uma característica, vamos dizer assim, institucional, de que não, você não pode se arrepender. Você é livre para ofertar quanto você quiser. A casa é 1 milhão, eu só vou até 100 mil. Ok, it's up to you. Você decide. Né? Mas quando você for, você tem que honrar.
né? Agora você citou algumas vezes aí essa questão do judicial e o extrajudicial. Explica pra gente o que que é isso, até para o A gente que tem que são falado. esses dois caminhos? Pronto. Um imóvel pode ser expropriado por duas formas. Ou extrajudicialmente, aí existe essa legislação que eu falei, que ela é rápida, ela é célere, ela facilita com que seja concedido o crédito e seja retomado, e isso é utilizado pelo mercado financeiro, de veículos, de imóveis e tal. E a outra é a judicial, onde para esse imóvel ir a leilão e ser expropriado, ele precisa de um processo judicial. Vai ter lá um processo. Aí seja numa vara trabalhista, por exemplo, por uma dívida trabalhista. Ele é um bem que vai a leilão por decisão judicial. Tá. Uma de condomínio, por exemplo. O condomínio não pode ir lá e fazer o leilão do imóvel da pessoa sem que seja. Ele tem que entrar na justiça, pedir ao juiz que determine, que notifique, dando prazo para pagar, se não pagar, que venda e tal. O que mais? Bom, aí tem um monte. Aí você pode ir para execução fiscal, dívidas com fisco, né? Negociações, ações cíveis comum, Briga de indenização, heranças. herança, tudo aquilo que precisa da ação judicial são os leilões judiciais. Tudo aquilo que não precisa são os extrajudiciais, que estão os da alienação fiduciária do banco e também aqueles pessoais, empresas. Existem grandes empresas que recebem imóveis e vendem diretamente em leilão, né? Então, assim, são duas apenas. Aí dentro delas existem subcategorias. Tem né? diferença de risco para quem É. compra? Ou ele já vem limpinho, assim, tomado Não, banho. Não tem risco. Não tem risco. Aí você fala, o risco é você fazer, o risco é você... limpinho tomado banho? Não, É, limpinho, aquela coisa assim É. que você não vai ter trabalho mais. Já passou por tudo. O risco aqui, dizer que não tem risco nenhum, não. Mas risco de você perder o seu dinheiro, por exemplo, né? Não tem. No leilão judicial, existe toda a legislação onde o valor fica depositado, o valor é seu. Pensa, você é um terceiro de boa-fé. Você não tem nada a ver com aquela briga de sei. condomínio, você não tem nada a ver com aquela dívida trabalhista. Então, a legislação te protege como terceiro de boa-fé, que a sociedade chama e fala, ô Nayara, você não quer comprar aqui esse imóvel? E o leiloeiro faz essa publicidade, né? Pessoal, vou vender esse microfone por ordem do juiz e tal. Você tem que ter proteção disso. Então, o risco maior é demorar. Em alguns casos no judicial demora. Pode demorar, né? Que demora. Pode demorar. Como assim? Caramba, a gente vai puxando o assunto bem Vai, grande. vai. Olha, o que não falta é assunto. Um amigo aqui, meu viu? falava, você puxa o cabelo, vem uma peruca. Quase isso aqui. Então, nesses leilões judiciais, você tem essa segurança da legislação. Nos extrajudiciais, eu costumo dar um exemplo assim: você está comprando do banco para você, cara. Sai do nome do banco para você. Imagina, você vai comprar um carro de um Bradesco, do Itaú, de um banco desse e vai dar um problema com você. É impensável, é impensável. Então, assim, se acontecer algum problema, rapidamente vai entender o que houve e tal, e é sanado. Porque no extrajudicial sai do patrimônio, do nome do banco para você. Você não tem elo nenhum. Entendi. Mas, Vicente, ainda nesse ponto que eu acho que vale esclarecer, às vezes a gente tem, por exemplo, na compra do imóvel, é muito. Você tem que puxar a capivara do imóvel inteiro quando você está comprando normal, para ver se não tem nenhum débito de impostos ou de condomínio, no caso de propriedades em condomínio. Você olha até a saúde financeira dos proprietários para que você não tenha um problema futuro, porque você pode concluir a aquisição daquele imóvel e ainda sobrar algum resquício de problema do vendedor, Sim. e você corre o risco, não sei em que medida, que tamanho de risco é esse, mas de você ter problema numa compra que você efetivou. De repente o proprietário faleceu e aí vem herdeiros questionando, etc. Então, quando você faz uma compra fora do mercado de leilão, você tem esses riscos que aí são mitigados por de várias formas. No leilão, quando eu brinco, né, vem de banho tomado, tudo limpinho, isso já superou? Então, eu corro o risco de um herdeiro vir reclamar esse Legal. imóvel na justiça que eu Cara, comprei essas no meninas leilão? perguntam mesmo. Você entrou aí numa... Você entrou numa pergunta, mas olha, ela é muito legal porque ela permite que a gente entre numa parte importante, que é essa segurança em relação à compra pós-leilão. Né? Então, bom, no judiciário, leilão é um modo originário de aquisição de propriedade. Olha que coisa legal. Mas o que é isso? Isso é aquilo que o Código Civil brasileiro define como um tipo de aquisição de propriedade que não guarda nenhuma relação com o antigo
proprietário. Ah, Nasce olha um só. novo. Se você comprar num leilão judicial e tiver uma carta de arrematação assinada e registrar em seu nome, nada mais te alcança. Lá. Nada. É zero. Passou a ser para você. Legal, Do hein? caso do banco, né? No caso do banco, qual é o risco quando você procura tudo isso? É que uma dívida vale buscar depois, o Sim. cara estava devendo e penhore teu bem. Bom, como eu falei, os imóveis estão em nome dos bancos. Essa preocupação você não vai precisar ter de penhorarem um imóvel que você comprou de um banco e ele depois retirar. Mas então nenhum imóvel tem nenhum processo? Tem, e é dito. Esse aqui é o interessante. Então, olha, estou vendendo esse imóvel, o lance mínimo dele é 500 mil, ele tem essa dívida aqui, Tem essa uma dívida de condomínio, transparência. absolutamente tudo, e é obrigatório. Aquilo que não está lá, o comprador não é obrigado a pagar e o vendedor tem que pagar. Então é muito seguro, assim, sem dúvida alguma você tem esse risco mitigado. Inclusive, também a transparência, se é fruto de algum processo extrajudicial ou judicial, isso tudo a pessoa consegue... Nos dois, Nara. No Aham. judicial, a lei já estabelece que é um modo originário de aquisição de propriedade. O valor que você paga, inclusive de acordo com o Código Tributário Nacional, vai fazer frente aos impostos. Antes de devolver para aquele débito que eventualmente fosse, tem que pagar os impostos. Então, no judicial, a legislação é específica. E no extrajudicial, você tem o banco, você está comprando do banco. Então, ele responde por tudo isso. Você não tem um risco de sofrer uma Certo. penhora e ter o seu imóvel limitado por conta disso. E com relação a custos, né? Porque tem o lance, né? E que você dá, e, enfim, pode ser contemplado. E que mais de custos a pessoa ainda tem que ter uma previsão ali do que ela ainda vai ter que arcar? No Olha, caso de imóveis eu- em especial. Vamos lá. Duas situações importantes. A primeira é que é o seguinte, você tem que olhar o edital. O edital, e aí eu vou falar aqui como leiloeiro, não como coach de compra, não como treinador de compra. Até posso dizer que outras preocupações para o público de vocês tem que ter ao comprar. Mas assim, olhando legalmente, você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, né? Você vai ter que pagar, e você vai ter que pagar tudo aquilo que tiver no edital. Então, o edital pode dizer, existe um débito até o dia tal de tá. R$ 3.622 de condomínio. Aí diz assim, puta, mas o banco não pagou? Não, o banco paga tudo. Só que no dia anterior ao leilão, ele consulta novamente, pode aparecer alguma dívida, alguma Sim. coisa. Então, aquilo você tem que ler o edital. Então, a primeira, todos têm a comissão do leiloeiro devido, o leiloeiro recebe 5% sobre o arremate, também é lei específico, nem mais nem menos. E todo e qualquer outro valor que tenha no edital. No judicial também acontece do mesmo jeito. Tudo aquilo que for incidir sobre o custo da compra, ele obrigatoriamente tem que estar disposto para você ler. Então, lê o edital. Se tem alguma dúvida, chama algum colega, pega uma consultoria, um advogado, alguém, assim. São muitas oportunidades. Eu costumo dizer que no leilão judicial, quanto mais complexo, mais oportunidade de ganho tem, porque aí são aquelas pessoas que avaliam com muita técnica, com muita habilidade, né? E aí, falando um pouco do negócio em si, é importante se preocupar, saber se ele vai gastar alguma coisa para fazer algum tipo de laudo, se você vai ter que pagar a transferência do imóvel, você tem que saber se você está comprando em pessoa física ou jurídica, se você vai revender, você tem que computar imposto, enfim, mas aí é mais uma questão de treinamento para quem quer comprar, revender e trabalhar com imóvel. Objetivamente, o valor do imóvel, parcelado ou à vista, a comissão do leiloeiro e tudo mais que tiver disposto no edital. E aí, uma coisa interessante que a gente vê dois públicos para esse mercado. A gente vê aquele público de pessoas físicas que vão ali, né, pescam as oportunidades e acabam acessando bens de tudo isso que a gente já falou. Mas a gente tem uma categoria de pessoas que fazem isso profissionalmente como investimento, né? Sim. Conta um pouco para a gente sobre isso. Sempre tivemos uma grande parte dos compradores como investidores. Por quê? Porque, de novo, não faz parte do cotidiano do brasileiro comprar em leilão. As pessoas têm receio, né? Isso é recente. Há 5 anos começam as pessoas a participar. E aí, Ana, essa relação recente ela começou a crescer exponencialmente à medida de que pessoas ganharam, de fato, muito dinheiro. Isso é verdade. Pessoas triplicaram, multiplicaram seu patrimônio em muito pouco tempo, aprenderam isso, e isso veio como que contagiando, a palavra correta é essa, contagiando outros que resolveram fazer isso também.
Mas isso é só no Brasil? Não, isso é no mundo todo. Isso é no mundo todo. O leilão no mundo inteiro é uma atividade muito ativa, né? Muito viva. Então, a gente vê com bons olhos muitos influencers que vêm para esse mercado e eles estão, de certa forma, gerando mais pessoas e isso tá muito interessante. É claro, eu sempre faço ressalvas àqueles que tentam aí usando isso para se beneficiar. Eu faço ressalva, mas de maneira geral, eu vejo com muito bons olhos. E em questão de imóveis, as mulheres são as mais, vamos dizer assim, as influencers mais ativas, sabe? As mulheres são muito atenciosas, muito pragmáticas em relação a imóveis. Eu acho isso o máximo. Olha lá, tá vendo? Eu acho isso massa. Depois passar uns perfis aí. Pra gente acompanhar. Ver se eu só não pega posso umas falar, dicas. porque se eu falar aqui, alguém pode não gostar. Ou Isso. sentir ciúme, né? Não gostar. Isso, a gente vai leiloar aqui qual nome a gente vai falar. Vamos fazer um lance aqui. Mas até aproveitando esse gancho, a gente ia fazer mais para frente essa pergunta, mas eu acho que vale trazer. Quais fontes confiáveis, né, de informação, assim, seja para pesquisar sobre imóvel, seja para realmente entender de legislação, de entender os custos? O que você sugere, assim, para as pessoas? Acho que o edital já é um relatório, né? Os sites dos leiloeiros e das empresas que organizam leilões, eles são hoje muito completos e muito acessíveis. Então, a maior atenção que eu sempre peço que tenham é em relação a não estar num site falso. Não estar num site falso. Então, se você estiver num site confiável, num leilão confiável, você vai ter todas as informações. Nós temos atendimentos para tirar dúvida. Poxa, eu quero comprar esse imóvel para morar, será que é bom? Olha, o que você quer? Sabe, formatar, orientar e as pessoas terem dados para tomarem a decisão correta. Então, hoje eu diria que o primeiro lugar seria você ter sites confiáveis de leilão. Depois, você ir neles. Depois, sim, bons influencers, pessoas que estão aí dividindo o conhecimento. Eu, mais uma vez, sou super simpático a isso. Uhum. E para pagar, né? Se a pessoa não tem dinheiro, não tem tudo, tem um mínimo que você precisa dar de entrada? É fácil financiar? Como que funciona isso? Tem tudo. Tem todas as possibilidades. De novo, depende do edital. Colocar um outro imóvel em leilão também. Essa possibilidade eu acho que não tem. Eu falei todas, ela já achou uma que não tem. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Todas é uma palavra pesada, né? Mas olha só, colocar um outro imóvel, não podemos ver uma possibilidade de lançar isso. Aí, ó, traz o teu imóvel, a gente leiloa ele, pega o crédito e vende o outro. Mas você pode parcelar. Já quer fazer o rolo aqui. Mas é maravilhoso. Vamos já inventar isso aí no leilão. Você pode parcelar diretamente em leilão judicial. Tem também normas que já trazem. Você pode parcelar em 30, 60 meses, sem entrada. A garantia é o próprio imóvel. Então, imagina como é possível. Você não tem grana, tem lá o seu imóvel, você participa e a garantia é o próprio imóvel. Você divide o pagamento em 30 ou 60 parcelas. É muita oportunidade. Muita gente fez fortuna com isso. Nos leilões de bancos, eles parcelam também. Então, se você comprar à vista, você tem desconto de 10% do valor do imóvel. Se você for parcelar, te dão desconto sinal, 12 sem juros, 36, e em alguns casos, 60 meses. Parcela, onde você nem é financiamento, é simplesmente um parcelamento com uma taxa específica. E aí, com quem é a contraparte, nesse caso? O próprio banco. Próprio banco. No leilão, você arremata um imóvel de um banco qualquer, de uma financeira, e ele já coloca lá, e tem que ser público para todos. Tá. Ó, você pode pagar à vista, eu te dou 10% em cima do teu lance. Eu posso parcelar, você dando um sinal, sei lá, estou dando alguns exemplos, de 20% e 12% sem juros. Posso pegar 30% e 24% com juros X, sabe? Então, assim, isso tudo é parcelamento. Pô, mas eu tenho que comprovar a renda e tal. Você não tendo restrições legais, porque aí eu vou falar que a cereja do bolo, né? A legislação no que tange a leilão, ela é muito rígida, muito exigente quanto a PLDFT, Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O financiamento ao terrorismo é porque faz parte do texto da lei, né? Mas então, assim, é muito rígido no que tange a origem dos recursos. Ao contrário do que as pessoas pensam, leilão é um ambiente extremamente regulado pelo poder público, Banco Central, tudo muito regulado. E você não vai chegar num leilão de carro com um saco de dinheiro, você não vai comprar. Você esquece. Dá para visitar o imóvel? Dá. Antes o que não está ocupado. O que está ocupado, tem alguém lá dentro, você não vai. As pessoas às vezes conseguem, né? Mas o banco não tem a chave para te
para te mostrar, né? Você vai ter que comprar ele no escuro ou por informações. Mas tem fotos, vídeos. Todos eles têm fotos. Alguns não têm fotos de dentro, porque por algum motivo na época não tinha, né? Mas eu vi outro dia uma pessoa falando, falei, cara, mas como as pessoas estão falando aquilo que a gente sente, né? Quanto mais difícil, mais o preço cai, mais tem oportunidade. Entendi. Cara, esse imóvel eu não tenho foto nenhuma dele. A Ninguém vai simetria comprar. de informação, né? Agora, Exatamente. Vicente, conta pra mim uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da nossa audiência. A Simone Macedo mandou aqui uma dúvida. Para venda de um bem no leilão, cada leiloeiro pode cobrar uma comissão livre ou o percentual é regulado por lei? Pode. Do vendedor é livre. O que não é livre é a comissão que eu falei que o comprador paga. A legislação diz que o comprador pagará sempre 5% do valor do bem, nem mais nem menos. Então, quando você for no leilão, a comissão que você vai pagar vai ser 5%. Bom, mas Vicente, eu quero vender o imóvel com você. Bom, tá bom, como é que está o teu imóvel? Eu preciso que você faça um investimento, eu preciso que você divulgue meu imóvel. Olha, para vender o teu imóvel eu preciso fazer uma auditoria na documentação e tal, para a pessoa física. Aí, o que acontece geralmente? O leiloeiro cobra por esse serviço ou estraga tudo, e eu vou assumir receber apenas a comissão, né? Então, a relação entre vendedor e leiloeiro é livre. Com o comprador, não, ela é regulamentada. Até para não estar leilões as pessoas cobrando, no leilão daquele ali é 12%, aquele é 5%. Não, a comissão do leiloeiro é sempre 5%. Agora, fala uma coisa. Pensa lá, tô eu lá querendo comprar um imóvel num leilão. Quero muito. Fatíssimo. Fatíssimo. Eu quero muito. E aí tem lá o preço, o lance mínimo. Qual é a estratégia do lance? Vai pelo mínimo, ou eu quero tanto, eu já vou no máximo. Nós vamos entrar agora no curso. De leilão. Agora a gente entra no curso de finanças comportamentais. Eu quero muito. No que você ancora, né? Para poder fazer um lance. Não, mas essa é uma curiosidade, de fato. A estratégia do pregão em si, né? Do pregão, porque no fundo ele tem um valor. Se você quer muito aquilo, é melhor você já chegar pelo preço máximo. Você pode dar outros lances. Você pode, inclusive, superar o valor. Essa pergunta não é de 1 milhão, não, de 1 bilhão de dólares. Pelo seguinte, porque em determinado momento funciona uma ou outra. Porque o que faz funcionar essa estratégia de eu vou dar muito lance para mostrar lá o que eu quero e acovardar os outros e comprar, porque na verdade é uma disputa. Sim. Né? Ou então, não, eu vou esperar no final, eu vou ofertar. O que define a eficiência de um ou outro? Quem é que está do outro lado? Óbvio, imagina, é relação. Então, se eu tenho do outro lado alguém que a minha oferta, a pessoa tem uma postura de dizer, não, esse cara vai pagar muito, tô fora, vou perder meu tempo. O fato de você dar muitos lances rapidamente, cobrir logo depois, faz com que ele diminua. Mas se você tem alguém que está lá esperando o final, ele pode botar o que ele quiser, eu vou no meu preço, nenhuma estratégia que você vai adotar vai definir. Então, assim, isso é mais um mito sobre leilão, né? É só profissional, é só para isso, só para aquilo, e o outro tem uma sabedoria e tal. Se eu pudesse dizer que a sabedoria que tem na disputa, até já tento. Veja o que está acontecendo, leia, né? Antigamente você tinha o pregão, como você falou, na era presencial era mais fácil, né? Hoje não, é tudo eletrônico. Então você vai ver lá, lance tal, você vê os lances entrando, mas é difícil. Para dar lance, você não paga. Não. É só fazer um cadastro no site, né, na vai plataforma. Subir sua documentação, vai validar, você vai dar ok a alguns termos e tal. Aí quando você vai entrar no edital, vai te pedir que você leia o edital, que você dê a consciência ao edital. E aí a vida que segue. E acontece de ter lances acima do valor mínimo? De alcançar lances... não é comum, mas eu já vi muita coisa. Já vi imóveis quando entram a questões pessoais, que o valor que o banco estipula para a venda daquilo ultrapassa em vezes o valor sentimental, o valor... Porque imóvel é diferente de carro, né? Sim. Imóvel cada um é um. Cada um é um. Carro não. Carro, salvo alguns, né? Carro não é uma commodity. Então, eu já vi, sim, Ana, em alguns casos, pagarem por imóveis bem mais do que vale, por questões pessoais, familiares, né? Então, que quer você recuperar não vai, o bem de alguém da família. Isso foi do meu pai e tal, nada vai fazer. E o outro fala, não, isso foi do meu pai. E o pai era pai dos dois e eles não se entendem e isso vai até o fim. Já vi, sim.
Já vi. Entendi. Mas isso não é comum, não. Tem um mercado, a gente falou muito de imóvel, a gente está chegando aí nos 10 minutos finais, mas só por curiosidade mesmo. Existe também aquele mercado de carro, que também é muito grande aqui no Brasil. Imenso. Queria que você Mas falasse por um um momento pouco. achei que você ia falar cavalo. Mas tem, né? Mas De deve boi, ter, é bom, também, de boi. tem também. Tem aquele canal Não do sei boi. se É o rural, quatro é. formas, né? Mas... Só para contextualizar, o leilão rural não é o nosso, é um leilão, uma legislação específica olha só. apenas para semoventes e tal. Nós somos os leiloeiros oficiais, que aí não, a gente atua nessa área da economia mesmo, da venda, da expropriação do indivíduo. Esse outro tem uma legislação específica somente para animais, semoventes e tal, né? Porque o de carro, voltando Sim. à minha pergunta, assim, existe de você comprar bons carros também, que são recuperados de crédito, mas existe também aqueles que estão detonados, que as pessoas compram ou para usar peças, ou Olha, para reformar. Esse é o que mais tem mito, né? Falando aqui dos É mitos do mesmo? imóvel. Ah Leilão lá. de carro tem todo tipo de mito, porque tem milhares de professores universais, sabidões, tem assim, gurus, sabe? Uns meninos que outro dia não sabiam nem dirigir, agora dão aula sobre avaliação, e eu me divirto com isso. mas o fato é que no leilão de veículo, aí, cara, dá assim uma série, dá uma série. Ah lá, uma série. Sabe? Contando só as experiências das pessoas que compram. Porque o que é, na verdade, um leilão de carro? É você trazer a realidade daquele veículo e você paga quanto você quiser. Ah, mas só tem carro ruim. Não, tem sucata, tem carro batido, tem carro novo, tem carro 0 quilômetro que vinha na carreta e porque arranhou para o retrovisor vai para leilão. Zero mesmo, né? Assim, novinho não, zero. Tem carros que são recuperados de financiamento semi-novos, com muito pouco tempo, que as pessoas não conseguiram pagar. E há uma loucura no mercado para precificar. Então, muitos dizem isso não vale nada. Outros dizem isso vale muito. Então, eu tenho uma história só para finalizar sobre carro, que mostra um pouquinho o que é o brasileiro com carro. Se você chega numa loja, na América, por exemplo, uma senhorinha que recebeu o carro do marido, e ela vai lá e fala assim, olha, eu queria $10.000 por esse carro. O cara vai dizer, minha senhora, seu carro não vale $10.000. Seu carro vale $50.000. Então você paga 50 para mim? Falou, não, eu preciso ganhar, eu tenho que pagar imposto e tal, então eu pago para você $35.000. Aqui no Brasil, se a velhinha chegar e disser que você paga R$10.000 no meu carro, ele vai oferecer 2. Não vai dizer que vale 50, vai oferecer 2 e o pior vai ligar para todos os amigos dizendo que acabou de matar uma velhinha. Nossa. Então, assim, mas é um pouco da cultura e essas pessoas têm uma mania imensa de achar que sempre são mais sabidos do que os outros. E o leilão tem essa característica de regular. Não, todo mundo é igual, todo mundo vai ofertar o que tem. A velhinha lá vai vender o carro dela bem. Entendi. Porque é um mercado grande, né, também. É bem significativo. veículos. Muito grande, muito grande. É um mercado, eu diria, que em plena expansão, mas é um mercado que, eu diria que até um pouco mais do que imóveis, ele termina impactando diretamente na economia, porque são leiloados milhões de veículos por ano, então é um peso muito importante na economia, porque olhando sobre esse aspecto, para você que pode comprar um carro 0 quilômetros, você pode comprar um seminovo, que você tem acesso a crédito, parabéns, show de bola. Mas você há de entender que tem pessoas que precisam do primeiro carro, que precisam trabalhar, e isso é a maioria no nosso país. Então você não pode imaginar que o país é feito apenas de carros novos, 0 quilômetros, e todo o resto não presta. Cara, ok, para você não. Ok, é só você não ir lá e não lançar. Você vai lá só comprar. Eu vendi recentemente, eu fiz um leilão especial aí, não vou falar o nome nem do comprador, nem do vendedor, mas eu vendi um Corvette 2023, vou vender agora uma McLaren. São carros caríssimos. Esse aí, puxa, se você só gosta desses carros, você é meu convidado especialíssimo. Mas o mercado de carro é feito de tudo. É feito do cara que precisa do carrinho velho dele. É diferente dos imóveis que tem a concentração dos bancos e financeiras colocando, né? Sim. Dos carros Mais é mais pulverizado. disperso. É mais pulverizado. disperso porque vem um fato, por exemplo, que vem seguradoras. Uhum. Para ela te conceder o teu seguro do mesmo jeito, ela precisa recuperar aquele, a gente chama de salvado, né? Aquele carro. Poxa, seu carro bateu, ela te deu um 0, ela precisa fazer. Isso barateia o seguro como um todo. Você tem dos carros apreendidos, do trânsito, veículos irregulares. Então, assim, gente, é um universo, E Sejam- isso conta a saúde financeira do comprador? Ou seja, se ele está negativado, esse tipo de coisa, ou não? Não entra... Não, a Por menos isso- que ele queira financiamento. Sim. Se ele não quiser financiamento,
A única questão, e isso é muito importante, é a origem do recurso para comprar. Sim. Então o Que leilão o é que você muito, falou o da leilão lei de lavagem. precisa, o leilão precisa seguir regras sobre lavagem de dinheiro. Entendi. Muito legal, hein? Nossa, tem de tudo, É, hein? tem, eu tô assim... A gente nem entrou em artigos de luxo, né? Ah, Pois Obras mas, de arte. mas eu tenho uma pergunta assim, qual foi a coisa mais inusitada que você já leilou? Assim, você está Oh. falando de uma McLaren, né? Não é inusitada, é caríssimo. Não, Meu filho, se estiver ouvindo, ele vai querer dar um lance Ah, Aí, ó, mínimo, mas não, não vai pode ser o ser, caso. Olha, vender Não depois, pode, hein? imagina. olha, eu só. acho que Nem vou dar grande, ideia. acho que a grande maioria dos leiloeiros, ainda alguns que já estão há algum tempo como eu, se viram em alguns momentos vendendo coisas realmente inusitadas, como urnas mortuárias. Eita. E como é que você faz a propaganda disso? Como é que você tá lá, você compra que é uma oportunidade para você? Tem algumas coisas que elas por si só são um pouco, sabe? Sei. Lotes de roupa, lotes de, sei lá, cara, não dá nem para escrever. Bens Bebida alcoólica, apreendidos bens de- apreendidos. Criminosos, por exemplo, entram Bens também, de né? criminosos entram nisso. Relógios caríssimos a, sei lá, coisas macabras, sabe? Assim, olha, tudo que você puder imaginar. Eu diria tudo. Gente, vamos focar nos imóveis. né, Vamos gente? focar nos Vamos imóveis. A focar audiência nos de imóveis. vocês merece. Nossa, muito legal. Gente, eu acho Nossa, que tem tem bastante coisa. muita aqui. coisa. Acho que a gente não cobriu nem metade aqui do roteiro. Mais alguma dica final que você queira dar para quem tá começando? Tá começando, é? nunca comprou. No leilão, falou assim, agora, ouviu esse podcast e falou, poxa, agora eu quero... Sem pressa, conheça, não se empolgue. Leilão não é lugar para empolgados, é muita oportunidade, mas não se empolgue, vão haver oportunidades. Está em dúvida, não vá, pergunte, sempre vai ter uma outra chance de fazer um bom negócio, mas tire da cabeça mitos e preconceitos, porque isso não combina com pessoas que querem ganhar dinheiro. Mitos e preconceitos, eu costumo dizer, é coisa de matuto. Matuto no sentido puro da palavra. Então, é isso, tira da cabeça isso, mas não faz bobagem. Vai com calma. E tenha condições de pagar, né? Porque senão porque depois... se você levantou a mão para pode arrumar ser o presa, cabelo, será? você vai levar o bem. Muito bom. Muito bom, É isso gente. aí. Vicente, foi sensacional o papo, adorei. Poxa, que bom, espero ter contribuído aí com a ideia do podcast de vocês, né? Com o público de vocês. Muito Contem bacana. Com comigo. certeza. E aproveitando aqui, falando para quem está assistindo a gente que esse episódio fica gravado no YouTube da CBN. Na sexta-feira a gente tem os áudios, né, nas plataformas de streaming. E se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com os amigos também. Mande sugestões pra gente. O nosso e-mail é podeissomeninas@cbn.com.br. Lembrando que o D é mudo. E a gente também tá no Instagram, @podeissomeninas. Muito obrigada, Vicente. Até uma próxima. A gente adorou o papo. Obrigada, parabéns pelo trabalho e obrigada pela aula sobre leilões. Eu acho que você agradeço. esclareceu muitas Obrigado, contem dúvidas sempre aqui. comigo. Muito legal. Encerramos então mais um episódio do Pode Isso Meninas, que hoje contou com os trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti e Altair Cunha. Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode Isso, Meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN.